Glória a Deus. Quero convidar já o pastor Marcelo Toshi. Vem aqui, pastor Marcelo. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Marcelo? Eu conhecia o pastor Marcelo de ouvir falar. Depois os meus olhos viram. Foi muito bom te conhecer, Marcelo. Estamos debaixo de um relacionamento pela vida do pastor Carlito Paz. Pastor Carlito, aquele paizão, né? E o pastor Marcelo o chama de pai mesmo. E é muito lindo isso. Eu acredito em paternidade. Tem gente questionando paternidade. E eu estou escrevendo um livro, Nasci de Novo, Agora Sou Filho. E hoje vindo escrevendo o livro. E Paulo, quando ele se dirige a Timóteo e a igreja, ele fala em Gálatas, meus verdadeiros filhos. Então eu acredito em paternidade, filiação, pai celestial, pai biológico, pais espirituais e pais ministeriais. Eu acredito. Quem não acredita, não acredita. Eu acredito. E se você vê a luz da Bíblia, é bíblico. E eu pude conhecê-lo. Estava em julho. Foi julho, né, Marcelo? Em junho. Em São José. Que nós estivemos. Spire. E eu já tinha ouvido falar do pastor Marcelo, tinha as referências, acompanhando o que Deus está fazendo através da vida dele, ali em Araçatuba, e não só em Araçatuba, mas em muitas cidades, na nação e fora da nação. E eu acredito no poder das conexões, e eu escrevi um livrinho pequeno, O Poder de uma Conexão. Então eu acredito nisso. Eu me apresentei, falei, eu quero que você vá a Campo Grande. Ele falou, olha, eu gosto muito daquela cidade, já tenho ido em Campo Grande, mas agora veio para estar na comunidade global. Você é muito bem-vindo. Ele tem um vídeo institucional, não vou falar muito a respeito dele, porque ele vai apresentar a família dele. Nós vamos ver a igreja, que é uma igreja muito linda. Só a nossa um pouquinho mais linda, mas a dele é linda. Marcelo, estou brincando, viu? Isso é muito lindo. Olha só, interessante porque a agenda dele e a minha não estava encaixando para que ele viesse. Eu tinha uma agenda fora, ele tinha uma agenda livre. Depois ele tinha uma agenda livre, eu tinha uma agenda fora. Mas ele fez um sacrifício para estar conosco hoje. Ele veio de carro de Araçatuba. Não é perto não. Eu digo assim porque fala assim, apóstolo, a gente viaja 2, 3 mil, lógico que faz. Mas é questão de agenda, de tempo mesmo. E ele se dispôs, porque hoje não está, a questão de passagem não está tão fácil, final de ano. E ele falou, eu vou de carro. E eu falei, você trouxe o livro? Ele falou, não trouxe o livro. Mas ele vai mandar o livro para que a igreja tenha o seu livro. Marcelo, Deus que te abençoe, que o Senhor te use. Muito obrigado por ter vindo, viu? Toca fogo aqui. Graça e paz, igreja. Meu Deus, que alegria, privilégio. E o que ele falou é verdade. É uma cidade que está no meu coração. Há muitos anos que eu frequento aqui Campo Grande, em algumas igrejas. Inclusive esse ano já estive por aqui. E quando conversamos, para mim, falei, uau, vai ser um privilégio conhecer um pouco mais da família de Deus aqui em Campo Grande. E essa igreja, quem está como a rainha de Sabá sou eu. É muito além do que me falaram, do que o pastor Carlito compartilhou. Que igreja linda, que legado, já é um legado nessa cidade, nessa região. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo carinho. E sempre quando um pregador vem a convite do pastor, a igreja fica assim meio perdida, né? Porque o pastor conhece, é amigo do pastor, mas a igreja não tanto. Então, eu acho que o institucional ajuda um pouquinho. Aí tem as redes sociais depois, para vocês conhecerem um pouco mais da igreja. Eu cheguei em Araçatuba em 2008. Eu sou quinta geração, parecido com o pastor Aldo, pastor de vocês aí também da juventude. Sou quinta geração de batista, né? Nasci nessa formação da Igreja Batista e cheguei em Araçatuba em 2008, uma igreja que já estava lá estabelecida há 70 anos mais ou menos. Tinha uma frequência ali de umas 200, 250 pessoas. E eu e minha família então assumimos ali o ministério. 2008 foi um ano para chorar muito, porque o Senhor nos deu uma visão de avivamento e experiências que Ele nos levou a viver. Depois, em 2009, conheci pastor Carlito, 2011, pastor Domingos, e aí nós começamos a trabalhar com essa transição de uma igreja saindo de uma
de uma formatação legalista, saindo dessa religiosidade, dessa adoração de nome, de denominação, e procurando ser uma igreja relevante no contexto atual da cidade. Então foi tão lindo como a influência do pastor Carlito na minha vida, no meu ministério, pastor Domingos, depois aprendendo sobre a visão de uma igreja em célula, e aí a igreja foi se desenvolvendo, crescendo, e graças a Deus nós estamos aí contribuindo com esse avanço do reino de Deus sobre a face da terra. Eu queria convidar você a orar comigo mais uma vez, e vamos pedir ao Senhor que nessa quarta-feira profética, nessa super quarta, que o Senhor fale conosco. Eu creio que há algo que o Pai quer ministrar aos nossos corações, e eu conversando com o Espírito Santo, falando: Senhor, o que o Senhor quer conversar conosco? Eu sim, estou sedento para receber daquilo que o Senhor quer falar, e tem uma mensagem que ela arde no meu coração. E conhecendo um pouquinho do contexto da história de vocês são uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito do Senhor, e foi muito nítido o Senhor falar comigo de que há um nível ainda mais profundo que Ele quer conduzir cada um de vocês. Há um novo tempo, uma nova fase para a vida, ministério, um novo nível de influência que o Senhor quer conduzir essa igreja e cada um de vocês. Vamos orar? Amado Espírito Santo, toda honra, glória, poder, majestade, louvor, nós tributamos a Jesus de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, amado Espírito Santo, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça, que eu diminua, e que o Senhor fale conosco, que da minha boca fluam palavras que primeiro venham do teu coração. É a minha oração que eu faço com fé, em nome de Jesus, amém. Abra por gentileza sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, é um texto bem conhecido. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens, muitos estudos em cima desse texto, mas ele é a base para aquilo que nós vamos conversar hoje. Vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, seu pecado será perdoado. Então, diga então. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me. Ok. Talvez, se você usa a versão NVI, você vai encontrar aí um subtítulo dizendo: o chamado de Isaías. Não sei se é essa a versão que você utiliza, mas me permita discordar dos irmãos aí que ajudaram na tradução. Primeiro que eu não estou falando, eu estou falando do subtítulo. O subtítulo quem coloca são aqueles que estão fazendo a tradução. Então, o título que eles deram é o chamado de Isaías. Por que eu discordo? Porque o Isaías não é chamado aqui. Ele já era homem de Deus, já era profeta. Certo? Ele não se converte aqui. Ele não aceita a vocação profética a partir desse momento. Pastor, então o que acontece? Na minha opinião, o Isaías passa de fase. Eu quero conversar sobre avivamento com vocês.
mas eu quero conversar sobre um nível mais profundo de avivamento. Sabe, queridos, o que tem acontecido muitas vezes conosco, e eu vindo para cá, algo me chamou muita atenção. O pastor falou, o apóstolo Edmilson disse que essa igreja, logo no seu início, quando ele assumiu, eram poucas pessoas e um crescimento extraordinário, mas tudo isso foi regado a muito jejum, oração, monte, vigília, aleluia. Sim ou não? E aí, ouvindo o apóstolo, eu comecei a me lembrar do que tem acontecido, do que aconteceu e de um período tão intenso também em Araçatuba. E sabe, as nossas histórias se convergem porque o que tem acontecido é resultado de vigília, de oração, de jejum, de propósito, aleluia. Só que eu vou te falar uma coisa, muitas vezes eu olho para a igreja e eu vejo homens e mulheres compartilhando os mesmos testemunhos. Você conhece aquele tipo de gente que às vezes se converte e sem preparo ele já começa a rodar as igrejas por aí e todas as vezes ele só tem um testemunho para dar. Eu não estou falando mal do testemunho dele, glória a Deus por esse testemunho, mas o ponto que eu quero chegar é que Deus tem para cada um de nós uma experiência nova todos os dias. O Senhor é uma fonte inesgotável de unção, poder. Mas eu tenho aprendido, na minha jornada com o Senhor, de que o nosso Deus não é um Deus que derrama toda a unção de uma única vez. E sabe por quê? Simplesmente porque Ele não desperdiça a unção. Eu, quando olho para a palavra de Deus, eu vejo o apóstolo dizendo de buscarmos. Buscarmos. De crescermos. De sermos cheios, sim ou não? Mas muitas vezes nos contentamos com aquilo que recebemos ontem. Não sei se vocês trabalham aqui também com encontros com Deus, e tem tanta gente que fala, porque o encontro foi tão extraordinário. Quanto tempo faz? Faz uns 3 anos, 4 anos. De lá para cá não aconteceu mais nada. Nem uma madrugadazinha assim que ele te acordou para você botar a boca no pó, nada. Não, mas o meu encontro... Não, peraí, irmão, aleluia, teu encontro foi teu encontro. Mas e o teu encontro de hoje? E o teu encontro de ontem? Então, quando eu olho para Isaías, algo acontece. Ele passa de fase. Mas algo extraordinário aqui está acontecendo. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Sobre algo que nos atrapalha a mergulharmos neste nível mais profundo. Barreiras que nos impedem muitas vezes, barreiras invisíveis, que nos impedem de buscarmos esse mais. Vocês são muito bem doutrinados aqui, aleluia, glória a Deus. Mas, irmão, Batista demora um pouco até cair a ficha, entendeu? Estou falando de mim, demora. Apóstolo, demora. Hein, Aldo? Demora ou não demora? A gente demorou um pouquinho para entrar, porque eu e o Aldo a gente já estava conversando um pouquinho ali no fundo, as histórias vão batendo, né? E às vezes, queridos, nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus. Você já orou com alguém, né? Era muito comum antigamente nas reuniões de orações das igrejas batistas. Era de quarta-feira também, era quarta de oração. O que menos fazia era orar, né? Você chegava lá, cantava uns 4 hinos do cantor cristão, quando era mais avivado era inário. O inário para o culto cristão. Aí depois o pastor pregava 50 minutos e no final uma oração de 3, mas era chamado culto de oração. Aí a gente orava em duplas, às vezes. Aí falava assim, o irmão tem um pedido? Ele falava assim, não, hoje eu não quero pedir nada não, está tudo bem. Só quero agradecer. Meu irmão dá vontade de arrancar a cinta e dar nas pernas. Você já orou, você já falou isso já, irmão? Isso chega a ser pecado, sabe por quê? Porque você está limitando o poder de Deus. Sabe o que a pessoa está dizendo? Não, é o seguinte, hoje eu estou numa maré tão boa, ninguém está doente, a empresa está boa, eu estou bem lá no trabalho, para que abusar de Deus? Tipo, deixa eu guardar esse cartucho para uma hora que eu precisar.
E aí você, por que é pecado? Porque você está limitando um Deus que tem prazer em presentear. E aí quando eu falo que vocês são bem doutrinados, porque só desse momento do ofertório, eu já consigo ler a igreja, já consigo ler a visão da liderança, quando ele fala das sementes, fala aleluia. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que ele não está com conta-gotas, é um Deus que quer cada vez liberar mais sobre os filhos, porque assim é o coração do Pai. Eu não sei você, mas eu sou pai de 2 moças, e o meu prazer, a minha alegria é prover o melhor que eu puder prover para elas, sim ou não? Não é socialismo não, irmão. Tem gente que precisa, sabe, ler um pouquinho mais e ver, porque lá no céu tem gente que acha que no céu vai ser todo mundo igual. Meu irmão, lá no céu vai ter, primeiro, vai ter galardão, irmão, e não é igual, viu, irmã? Não é igual não, cada um vai ter, sim ou não? Não se esqueça que quando teu coração parar de bater aqui, tudo que você fez passa pelo fogo. Aí tem gente que tudo está construindo feno, palha, mas se o que você está construindo no Senhor são pedras preciosas, se é ouro, o ouro chega refinado, porque vai passar pelo fogo. Então a gente vê lá no céu, irmão, a gente vê pelos anjos. Os anjos não são iguais. Você tem anjo, tem querube, tem arcanjo, tem um Miguelito, sim ou não? Então eu vejo um Deus que ele tem prazer em promover, levantar. É um Deus que pelo Espírito dele tem prazer em empoderar a igreja, capacitar a igreja, para que essa igreja governe e faça com que o nome dele seja engrandecido. Fiquei tão feliz, apóstolo, sobre o que Deus tem feito, a influência junto ao governo desse estado. Aleluia, é o papel da igreja. É o papel da igreja. Quando falamos de avivamento, nós falamos de fato de assumirmos os lugares que Deus já nos deu. Ele já nos deu. Porque, preste atenção, irmão, algo muito ruim aconteceu na teologia da igreja. E aí, se você quiser saber os detalhes, aí chama o JB Carvalho, que ele é o bom com data, com tudo, ele é fera. Mas deixa eu te falar, algo muito errado aconteceu na teologia da igreja, onde a igreja simplesmente desistiu de viver a vida na terra. Pastor, mas a gente não tem que olhar para o alvo, e o consumador da fé não é a eternidade. Sim, irmão, nós vamos para a glória, aleluia. Mas desde quando Deus criou essa terra para o capeta? A igreja, com uma teologia errada, não entende do mais hoje de Deus para nós, achando que o que eu tenho já está bom, e eu quero viver o mais lá na glória, e o daqui, meu irmão, você despreza o que Deus quer fazer. Eu estou tendo um trabalhão hoje, trabalhando com essa nova geração, os jovens. Nós temos jovens que foram influenciados a pararem de sonhar. São jovens que, assim, a única coisa a mais que eles querem é talvez estudar para passar no concurso público. E eu vou te falar, meu irmão, onde que tem emprego no governo para todo mundo? Onde estão os empreendedores? Os maiores empreendedores. Vamos pensar um pouquinho, irmão. Desculpa porque eu fico empolgado. Aleluia. Escuta, olha para mim. Uma das maiores potências em redes sociais, Facebook, que já está passando. Mas foi um menino que fez. Um menino de 20 e poucos anos. Só que dominou o mundo. Sai dessa maçã mordida aqui, irmão. Vai ver, é uma das maiores empresas do mundo. Começou quando eram jovens, uma visão lá na juventude. E os nossos jovens estão focados em quê? Vai sair gritando, Lula livre, já foi livre, mas vai voltar ainda. Mas sabe, irmão, a coisa está meio perdida. Onde está o empreendedorismo? Cadê você, pai? Porque eu e você, quem é dessa minha idade aqui, eu sei que eu não aparento ter tanta idade, que eu estou preservado, mas
Eu sou da década de 70. E eu recebi do meu pai e da minha mãe que felicidade é estabilidade. Foi que eles me ensinaram. Você tem que estudar, moleque, para ser alguém na vida, para ter estabilidade. E estabilidade é passar num concurso. Está fazendo aí? Só que essa não cola com essa geração nova. Nós precisamos chacoalhar os nossos filhos, impulsionar, empoderar e falar para os nossos filhos: agora é com vocês. O Senhor está aqui para poder levantá-los. Eu fico imaginando, eu estou profetizando sobre os... Aldo, profetiza sobre essa juventude. São vocês quem vão descobrir. Meu irmão, você está achando que já descobriram tudo? Quantos aplicativos estão aí para serem desenvolvidos que vão, salvar milhões de vidas? Aplicativos de celular, porque hoje é celular, irmão. Tem gente que está com a Bíblia na mão, mas tem gente que está com a Bíblia no celular. Hoje é celular, hoje eu pago, eu vou no restaurante, eu pago com o celular. É a aproximação. Você já está na pegada ou não? Eu sou tiozão, mas estou aí, irmão, estou antenado. Entendeu? Tudo é... Tem algo... Ei, minha filha fez 18 anos. Eu gosto de carro. Eu assim, irmão, eu desde novinho queria dirigir. Minha briga era para os deputados aprovar a carta para os 16 anos. Olha, era a minha loucura na época. A gente só 18 anos, eu abri a autoescola. Quando a minha filha fez 18 anos, falou: vai lá, filha. Vai para a autoescola. Meu irmão, ela não sei quantos meses até ela ir para a autoescola, eu já estava infartando, como é que pode? O dia que ela pegou a carteira na mão, foi lá dar um carro para ela. A hora que eu dei o carro para ela, ela falou: pai, não precisa. Quase eu infartei. Sou ingrata. Eu fui para a Ana, para minha esposa. Essa menina, a ingratidão dela. Como é que pode? Meu irmão, essa geração de hoje não está ligando para carro, eles usam Uber. Para que carro? Aí eu falei para ela: filha, você está agora recebendo o seu salário, vou te levar lá na gerente do papai, vamos lá no Prime, vamos abrir uma conta lá. E eu não vi a hora de poder abrir uma conta. Quando eu era jovem, eu queria abrir uma conta, ter cheque, ter cartão. Aí quando chegou a hora, falou: filha, eu vou te levar lá para você conversar com a minha gerente, abrir uma conta para você, pegar um cartão e tudo mais. Eu falei: eu não. Eu falei: o quê? Como não? Eu estou usando um outro. Mas como assim você já está usando? Você nem esperou o pai te levar? Estou usando um que não paga anuidade. Não existe negócio de não paga anuidade. Que negócio é esse? Sabe mais que eu, um cartãozinho roxinho lá. E esse aqui é internacional. É nada. Pois é, e não é que era. Esse não paga anuidade, esse não sei o quê, usa em qualquer lugar. Essa geração nova tem tudo para romper, mas onde estão os pais incentivando? Muitas vezes esses pais e esses próprios jovens dentro das igrejas estão assim simplesmente sentados, acostumados, esperando só o tempo passar para a glória chegar. Cuidado, irmão, se levantar a mão na hora do louvor, você acomodado, o anjo passa e já te leva. Levante a sua mão para celebrar e está motivado para realizar grandes obras para o Senhor aqui nesse tempo. Nós estamos aqui para marcar a história. Quando eu falo dessa teologia ruim que em algum momento surgiu, sabe, essa teologia que faz simplesmente parar. Mas o mundo jaz no maligno, pastor. É bom o senhor ler um pouco de Bíblia, pastor. Tá, mas tá bom. Então vamos pensar comigo. Deus, quando criou o mundo, irmão, Ele passou 6 dias ali criando algo que Ele já havia planejado, sim ou não? Tudo que Ele criou, culminou, o ápice foi a criação do homem, que Ele fez a imagem e semelhança dEle. E aí Ele falou assim, quando Ele criou o homem, Ele falou assim: já está tudo pronto, porque tudo isso daqui eu fiz para você.
usufrua, multiplique e Aí entra o pecado, mexeu com tudo, estragou, foi ou não foi? Sim ou não? E aí vem tudo, pastor, vem tudo estragando. Por isso que a gente tem que focar só na eternidade. Tá, talvez você só não esteja lembrando do que Paulo falou em Romanos, que pelo primeiro Adão veio o pecado, mas Deus mandou o segundo Adão que redimiu todas as coisas. E quando Deus redime todas as coisas em Cristo, Ele diz assim para a igreja: toda autoridade, poder me foi dado a Jesus, mas é Jesus quem outorga essa autoridade, que é dele, à igreja, para restaurar o que foi quebrado. Não é tomar, porque Jesus é quem tomou, é só você assumir o lugar que é teu. Eu fico imaginando, por que não foi um crente que fez o Facebook? Talvez porque os adolescentes, os jovens estavam sentados, acomodados dentro do banco de igreja. Porque Deus não vai mandar um anjo com um pendrive dizendo: está tudo pronto aqui, é só botar no computador e dar enter. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se aprofundar. Porque Deus já determinou, irmão, que o que Ele quer fazer através da sua vida virá através de trabalho, esforço, determinação. Diga amém aí. Então tem algo novo para Deus, tem algo novo de Deus hoje para você, para essa igreja. É um novo tempo, apóstolo. Chamei sua atenção? Agora que eu terminei a introdução, eu vou começar a pregar. Tem hora para terminar, porque eu sou um homem obediente, na medida do possível. Amém. Agora, vou sentir, né? Isso aí. Não. Quando eu olho para Isaías, tem algo interessante aqui. Quando é que ele passa de fase? Lembre-se de que é depois dessa experiência que vem Ezequias, porque Ezequias vive um avivamento, mas é depois. E o Isaías, lembra? É ele que está envolvido em tudo isso daí. Tem coisa maior para acontecer. Mas no início do texto fala, no ano em que o rei Uzias. Para mim não é uma datação, é um evento. Hoje já tem muita música que foi composta em cima disso, né? Tem muita gente falando, pregando. Mas se você abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 26, você vai conseguir ter uma boa noção do que é que está acontecendo aqui. E eu quero de forma resumida fazer um paralelo entre 3 gerações hoje com vocês. E eu quero te dar uma chave, uma única chave, para te incentivar, te inspirar a mergulhar nesse nível mais profundo e viver esse algo mais que Deus tem para a tua vida nesse tempo, nessa geração. Eu quero começar com a geração de Uzias. Não quero me delongar muito. Mas no capítulo 26, versículo 3 em diante, ali diz que Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. Eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas o texto diz que o rei Uzias, quando ele começa a reinar, a nação de Israel não estava num período muito bom. A nação de Israel passava por um momento muito difícil, financeiramente, enfim, irmão, crise. O brasileiro sabe que é crise. O rei Uzias, com 16 anos, imagine você, 16 anos, assumiu o poder, rei. A Bíblia fala que ele buscou o Senhor. E quando ele busca o Senhor, Deus ouve a oração dele. E quando Deus ouve a oração do Uzias, esse menino começa a prosperar. Impressionante. Se você, eu vou ler só um pouquinho. Olha lá, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 6. Saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade, de Jabiné, de Asdote, edificou cidades no território de Asdote, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque tinha se tornado em extremo forte.
Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales quanto nas campinas. Tinha lavradores vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel, de Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças de família, homens valentes, 2.600. Meu irmão, esse aqui é só a tropa de elite. É o pessoal aqui que é a tropa de elite dele. O restante do exército, mais de 300 mil homens. Depois você continua lendo em casa. Homem próspero. Aí você fala, essa história é bonita ou não é? É ou não é? Seria. Se não existisse aqui o versículo 16. Olha aí. Mas, irmão, quando a Bíblia vem com mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria. Triste, não? Triste. Uzias, ele chega num momento que, e aí eu vou te falar uma coisa. Uzias talvez só perde em conquistas para Davi. Um dos reis que mais teve sucesso em batalhas. Talvez, irmãos, seja um dos maiores exemplos na Bíblia de uma busca interesseira por Deus. Buscou a Deus, prosperou, e depois que prosperou, pastor, esse Uzias é sem vergonha, hein? Irmão, não se ofenda não, mas hoje eu quero dizer que você e eu somos esse Uzias aqui. Sabe de uma coisa? Há um período na nossa vida em que nos relacionamos com Deus por aquilo que Ele faz. E tudo bem, irmão, faz parte do processo. Se você olhar para Jesus, por que a multidão seguia Jesus quando Ele esteve na terra? Porque quando Ele falava era tão maravilhoso, palavras belas. Irmão, pera lá, devagar com a dor. A multidão seguia Jesus porque Jesus fazia o mudo falar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o coxo levantar, o morto ressuscitar. Quem era endemoniado era liberto, e quem tinha fome ainda comia. Quer mais? Aquela mulher com fluxo de sangue, lembra dela? Aquela viúva, perdeu todos os seus bens, não tinha mais nada. A mulher que, segundo a lei, era considerada impura, ela vai lá tocar as vestes e é curada. Agora você imagine, todo mundo conhecendo a viúva impura, há anos impura, mas agora ela está pura, porque tocou nas vestes de Jesus. A multidão vai, irmão. Só que aí quando a multidão está ao redor, Jesus fala, agora eu vou falar, senta aí. Aí o pessoal sentava e ouvia. Ele aproveitava aquilo que as pessoas recebiam para poder ministrar ao coração delas. Então há um momento em nossa vida que tudo bem. Quantos testemunhos? Eu estava com a família destruída. Deus restaurou meu casamento, minha saúde, meu filho, aleluia. Mas por que você está na igreja? Só por causa disso? Não, porque eu conheci o Senhor, Ele é Senhor da minha vida, Ele é maravilhoso, aleluia, você passou de fase. Paulo disse, quando era criança, eu falava como criança, pensava como criança, mas chega uma hora que eu cresci. O problema é quando eu me relaciono com Deus apenas por aquilo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é. E Uzias se torna esse exemplo. Agora, vamos então fazer essa analogia do Uzias com o nosso orgulho, com a nossa carne. A Bíblia fala que o Isaías passa de fase só depois que o Uzias morre. Porque o Uzias, ele era este sinônimo de estabilidade. Aí, a estabilidade aí, ó. Tá tudo bem, no final do mês o meu está garantido. Então, para que eu vou buscar o Senhor, se eu estou confiante de que o meu salário está garantido, que a minha empresa é sólida, que o meu futuro não sei o quê, que o meu gado não sei o quê? Depois que a estabilidade cai, então é que o Isaías tem uma visão do trono de Deus.
Então, se você quer passar de fase, eu tenho uma dica para você aqui. Quer mergulhar num nível mais profundo hoje? Eu tenho uma dica para você. Uzias tem que morrer. O teu orgulho, o meu orgulho tem que morrer. Agora a grande pergunta da noite é como que Uzias morre. Eu acho muito interessante porque o texto fala. Quando você vai aqui para a continuação do versículo 16, olha que interessante. Versículo 17 ali, continuando. Ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram, diga, enfrentaram. E disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. É tarefa dos sacerdotes. O que me chama a atenção aqui, igreja, é que não é do nada que o Uzias começa a inventar moda. Ele chega num patamar, fala, tudo que eu quero eu tenho. Eu já conquistei tudo que podia conquistar. Aí ele olha para o céu, por que eu não posso queimar incenso? Mas por que eu não posso pregar no lugar do apóstolo? Por que eu não... Mas por que você... Eu estou na igreja desde o começo. Aí começa o Uzias a achar que ele é o cara, né? E sabe o que Deus faz quando ele começa a ter esses tipos de pensamentos? Nada. Aí ele toma a decisão, pois hoje eu vou queimar incenso. Sabe o que Deus faz? Nada. Ele sai de casa, ele entra no lugar ali ele pega o incensário na mão e Deus não faz? 81 sacerdotes corajosos. A Bíblia dá ênfase, eram corajosos, porque rei, irmão, rei tem poder de matar e deixar viver. Mas vai matar sacerdote? O Acabe fazer o que com os profetas? E o Saul fez o quê? Rei, irmão, rei. Rei não anda sozinho. Rei tem a escolta. Era só o rei fazer assim, ó. 81 corajosos. Sabe o que eles fazem? Você repetiu comigo, enfrentaram o rei. Agora a continuação do texto é forte. O texto diz assim, olha lá. Saia do santuário, pois você foi infiel, não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. Talvez fosse nessa hora que ele ia dar o sinal para matar a turma. Olha isso aqui. Na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra na testa dele. Eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo aqui. Eu perguntei, quando Deus me deu essa mensagem, eu falei, Espírito Santo, eu já vi lepra na mão, lá do Moisés, já vi lepra mas lepra na testa? Eu não entendi por quê. E foi tão nítido o Espírito Santo falar comigo. Falou, porque naquela hora, Marcelo, eu tinha que mostrar para aqueles sacerdotes que depois que eles fizeram a parte deles, eu estava fazendo a minha. O que eu quero dizer é que o teu Uzias não vai morrer pelo esforço do teu cônjuge. O teu Uzias não vai morrer, o teu orgulho não vai ser crucificado na cruz pelo esforço do seu apóstolo, da sua apóstola. É você quem tem que enfrentar. Deus nos chama para uma parceria com Ele. A parte dele está garantida, irmão. Se você quer mergulhar num nível mais profundo, se você quer passar de fase, se você quer viver algo extraordinário, Deus já está comprometido com o teu futuro. Mas o teu presente, a tua carne, o que você tem que fazer, Ele não faz por você. Não é Ele quem vem pegar a semente para lançar na terra. Ele já te deu a semente e já te deu a terra. Ele te chama para uma parceria. Quer mudar a história desse Brasil? Você está sendo convocado pelo Espírito Santo para fazer parte da história. Mas Ele não vai fazer aquilo que é tarefa sua fazer.
Quer passar de fase? É gostoso vir num culto, é gostoso receber um profeta, é gostoso receber uma unção, é gostoso receber presentes novos do Espírito Santo, uma variação de língua estranha, um dom de visão aberta, aleluia! Mas eu vou te falar uma coisa, irmão, tem muita gente que recebe num dia e no outro já está guardando na gaveta. Mas aquilo que você e eu recebemos do Senhor é para desenvolvermos. Quem está entendendo até aqui? Agora escute-me. Como é que um homem desse termina? Primeira coisa, ele perde o reino. Vai para o filho dele. Mas, naquela época, lepra era condenação à morte. E sabe o que é triste? Ao contrário do câncer, que mata de dentro para fora, a lepra mata de fora para dentro. Você vai desmanchando, é horrível. Ele não pode tocar mais ninguém, porque é contagioso. Ele tem uma casa isolada. Como é que ele termina? Começou tão bem, pedindo auxílio do Senhor, foi ajudado pelo Senhor, mas permitiu o orgulho aflorar. Terminou isolado, com esposa, mas não pode ver, neto, mas não pode beijar, dinheiro, mas não pode gastar. Estes são os fins da vida de Uzias, e assim eu termino a primeira geração. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma segunda geração que marcou a história do povo de Israel. É a geração do sacerdote Eli. O Eli, ele marca um tempo final, infelizmente, do primeiro local onde era a capital de Israel, Hebrom. Depois de por tantos anos peregrinar no deserto, a Arca da Aliança, o tabernáculo é estabelecido em Shiló. E a última geração de sacerdotes que cuida é do sacerdote Eli. Ficou ali, se não me falha a memória, por uns 400, 450 anos. Está ali. É o Eli que ora pela Ana. Quem lembra da Ana, esposa de Eucana, mãe de Samuel? Foi o Eli. Esse camarada aí. Só que a Bíblia nos diz, e aí o texto está lá em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 12, depois você pode acompanhar. Eu vou ler alguns versículos e parafrasear por conta do nosso tempo, tá bom? O sacerdote Eli era um camarada que, assim, desistiu de passar de fase. Ele simplesmente representava uma geração sacerdotal que começou no Egito, irmão. Não começou com ele não, hein? A ascendência dele vinha lá do Egito. Era geracional. Só que ele sequer consegue discipular os próprios filhos, Ofni e Finéias. E quando o orgulho é quem manda, quando é o Uzias quem governa, aí a gente começa a tratar as coisas de Deus de qualquer forma. Como é que você passa de fase se você quer tratar as coisas de Deus com desprezo? Quando eu olho para o texto de 2 Samuel 12, a Bíblia diz assim, 1 Samuel capítulo 2, verso 12: os filhos de Eli eram ímpios. Eles eram sacerdotes, queridos. Serviam no tabernáculo. Ímpios! Ímpios! É a Bíblia quem está dizendo. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz, não se importavam com o Senhor. Serviam ao Senhor da boca para fora, mas o coração não estava com o Senhor. Nem cumpriam seus deveres de sacerdotes para com o povo. Olha lá no finalzinho, no versículo 17. O pecado destes jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Então, quando Uzias governa, é esse tipo de coisa que acontece. Se você ainda acha que não tem problema ter orgulho, ter a carne dominando, eu vou te dar mais uma razão. O que acontece quando Uzias ainda está vivo? Lembra que o Isaías passa de fase depois que Uzias? Enquanto Uzias viver, a gente não vai obedecer o Senhor em tudo. Eu tenho dito lá na igreja, não é, pastor Diego? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando o Senhor manda,
você só tem uma alternativa que vale a pena optar, que é a de obedecer. O obediente multiplica. Mas quando é Uzias que manda a carne, as nossas próprias vontades, você para de obedecer. A prova está naquela madrugada quando o Senhor chama Samuel. Samuel era um adolescente, 16, 17 anos. E de madrugada aquele menino ouve Samuel. Ele até achou que era o sacerdote chamando. Até, lembra? Chamou uma, chamou duas, chamou três. Até que ele falou, fala que o teu servo ouve. Meu irmão, o que ele diz, o que o Senhor diz para Samuel é estarrecedor. Deus diz assim, eu vou realizar algo tão horrendo que vai fazer tinir os ouvidos. Samuel, fica imaginando Samuel congelado da cama assim, ó. Imagine você, irmão, a voz do Senhor na madrugada. Vai falar que você não ia tremer. Quero ver que não. Lá no Monte da Transfiguração, estava o Pedro, o Tiago, o João, lembra? Lembra não? Viram Elias, viram Moisés, Jesus glorificado. Foi a voz do monte, o Pedro já foi com a boca no pó. Imagina o Samuca, tadinho, um menino de madrugada. Treme. E que com notícia boa, o Senhor me ama. Eu vou fazer uma coisa que vai fazer tinir os ouvidos. Meu irmão, eu ali já, miocárdio já vai, começa. O que ele diz? Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse, olha, presta atenção, o que Deus está dizendo para Samuel? Eu disse para o Eli que julgaria a família dele para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, presta atenção nessa parte final, e ele não fez nada. Escuta aqui com muito amor. Quem sabe hoje, Deus me trouxe aqui para poder te falar mais uma vez. Não é porque você está fazendo a coisa errada e está dando certo que você deve continuar fazendo a coisa errada. A coisa errada está dando certo porque a misericórdia do Senhor tem se estendido, mas tem uma hora que Ele diz, basta. Que é isso, pastor? Nós estamos na nova aliança, que é superior à aliança. Isso aqui é Velho Testamento, pastor. Isso aqui é aliança com Abraão. A nossa aliança é aliança no sangue do Cordeiro. Superior. Nós estamos na graça. E tem uma onda dessa super graça aí, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou na benção. Meu irmão, mas não foi o João, na nova aliança, nas suas cartas, onde ele diz assim, o fulano está no pecado lá, para de orar por ele, que já deu, o Senhor vai levar. Ou seja, eu estou falando da igreja. O João, o apóstolo do amor, se fosse o Pedro ainda, irmão, falando, o Pedro era meio duro, mas eu estou falando do apóstolo do amor. Ele diz assim, com relação ao pecado do fulano, para de orar, porque Deus já me falou que o que ele fez vai fazer Deus ceifar a vida dele. O João está dizendo que não cabia nem arrependimento, porque Deus já havia tomado a decisão. Pastor, pelo amor de Deus, fala que pecado é esse. Põe tua barba de molho, eu não sei, a Bíblia não fala. Fique esperto. Eu vim hoje aqui falar para você, vale a pena obedecer. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como fizeram o povo lá no deserto. O melhor lugar que tem para mim e para você é com a boca no pó, dizendo, Senhor, tem misericórdia. Sim ou não? Uma oração, apóstolo, que uma vez eu escrevi isso no meu livro. Isso me marcou demais. Tem uns anos. Carlito sobe. Carlito é um referencial. Acho que para você também, querido. Referencial, homem de Deus. Conheço o Carlito dos bastidores, você também. O Carlito sobe no púlpito da minha igreja, antes de pregar, ele fala, Deus, livra-me de mim mesmo. Eu até abri o olho, falei, como é que pode homem desse pedir? Aí eu comecei a entender, a nossa carne não melhora. Não tem formatura na carne, irmão.
O que eu e você temos que fazer todos os dias é matar o Uzias. Se não matar o Uzias, ele vai se aflorar. E quando o Uzias se aflorar, acontece isso. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não faço. Deus falou para mim que eu tinha que disciplinar meus filhos, mas eu larguei de mão. O evento a seguir, eu vou parafrasear, para a gente poder caminhar para o final. A parte mais estarrecedora da geração de Eli é que eles saem para a batalha. E era papel do sumo sacerdote levar a arca. A arca representa a presença. A arca não tem a presença. A arca representa a presença. Numa guerra, é o Senhor dos exércitos que está... Só que eles foram para a batalha, perderam a primeira batalha contra os filisteus. Foram para os acampamentos, o general chega para o Ofni, cadê a arca? Fala, não sei, está lá no tabernáculo. Vai buscar. Aí eles buscaram a arca. Quando a arca chega no acampamento dos judeus, meu irmão, a Bíblia fala que eles fizeram festa. O chão tremeu. Está no texto. É só continuar lendo aí o capítulo 2, vai lá que você vai ver. O chão tremeu. Aí, irmão, pensa na confiança que tomou conta. Agora o Senhor está conosco. Louvorzão. Pensa, a conferência. Foi tão forte que do acampamento filisteu, eles ouviram e falaram assim, vamos embora, que agora o Deus deles entrou na guerra. E a gente já sabe que esse Deus dele é violento. Olha o que ele fez lá no Egito, vamos vazar. Aí o general do filisteu falou, gente, o jogo só acaba quando o juiz apita, é 11 para cada lado, eles têm deuses, nós também temos, hoje é um bom dia para morrer pela mãe pátria, aquela conversa. E eles foram para a guerra. E naquele dia mais de 30 mil homens morreram, eles perderam a guerra. O Ofni e Finéias morreram em campo de batalha, e a arca foi levada como despojo de guerra. Mas não tinha arca? Tinha. Mas não teve louvorzão? Teve louvorzão. Mas Deus já tinha dito, basta. Irmão, a esposa do Finéias estava grávida. Começou a entrar em trabalho de parto. A notícia chega para o Eli, de que os filhos haviam morrido. A esposa do Finéias começa a desfalecer no parto. Antes dela morrer, o filho nasce, ela pega no colo, põe a mão na cabeça e diz, o nome dele vai ser Icabode, que significa a glória se foi de Israel. O Eli fica sabendo que além dos filhos terem morrido, a arca foi levada. A Bíblia diz que ele já estava com as vistas sem enxergar direito, gordo, obeso, não acreditou no espelho que o pastor falou agora há pouco, que às vezes não é o espelho que está endemoniado, às vezes é o anjo da verdade, irmão. Eu estou numa crise, rapaz. Eu estava até querendo fazer uma sessão de descarrego com o espelho de casa, mas o Espírito Santo falou, é o anjo da verdade. Presta atenção e volta a fazer exercício, amém. O Eli era obeso. A Bíblia fala que quando ele ouve que a arca foi levada, ele tropeça, cai, quebra o pescoço e morre. Você sabe como é que é a morte de quem quebra o pescoço? Não é que ele bate, se ele bate a cabeça, fica inconsciente, mas se quebra o pescoço, ele fica tetraplégico, ou seja, do pescoço para baixo não tem movimento. Sim ou não? Vamos supor, meu irmão, que ele estava bem ruinzinho, ele teve mais pelo menos uns 10 segundos antes de morrer asfixiado, porque ele cai, quebrou o pescoço, não consegue respirar, né? Não passa oxigênio. Nos 10 últimos segundos da vida dele, ele morreu pensando, pequei, perdi a família, minha descendência acaba aqui, e vou ser conhecido como a geração que perdeu a arca. Eu quero concluir falando do Davi. E eu sei que eu poderia passar a noite adentro falando do Davi.
do rei Davi. Sou apaixonado pela história de Davi. Eu amo a história desse homem. Até dos erros dele eu aprendo tanto. Cadê aquele irmão do teclado para parecer que está acabando? Aleluia. Deixa Deus te usar, varão. Não é assim? Ele vai para o teclado, vai acabar. Eu prego mais 40 minutos, você nem percebe. Escute-me. Eu falei tudo começa com o desejo de ir para o mais profundo de Deus, amém? De ser resposta para esse tempo, de marcar a sua geração. Deus não é criador de gado, Deus é pai de filhos. Deus não olha para você como coletivo, Ele te vê como indivíduo. Ele colocou o Espírito dele em você. Então Ele tem sonho para você, tem planos para você. Eu digo na minha igreja, se só existisse você, Jesus viria para dar a vida dele só por você, porque Ele é apaixonado por você. Mas eu falei de um Uzias que começou bem e terminou mal. Falei para você do Eli, que começou bem e terminou mal. Eu quero falar do Davi. Você conhece Davi? Eu não vou falar do chamado dele. Eu quero pegar uma experiência que o Davi teve e depois eu quero imaginar como foram os seus últimos momentos. Um dos momentos que mais me chama a atenção na vida de Davi é quando ele conquista a fortaleza dos jebuseus. A capital não era mais Shilo. A capital agora era Hebrom, onde Saul havia se estabelecido. Davi assume o reinado e estava lá em Hebrom. Mas a fortaleza dos jebuseus ninguém ousava mexer, porque ficava num lugar mais elevado, sobre uma rocha. Eles tinham água, literalmente, que brotava de dentro da rocha, dali, meu irmão. E até hoje essa água flui. Até hoje. Você pode ir com o apóstolo lá para Israel, passar pelos túneis ali, onde Davi entrou, ou onde o Ezequias depois cavou um do lado. É uma experiência extraordinária. Andar quase 600 metros embaixo da rocha, é lindo, é emocionante. Davi olha para aquela fortaleza que Filisteu não conseguiu entrar, ninguém conseguiu. Os midianitas, ninguém conseguiu. Davi olha, vamos conquistar esse negócio aí. E Deus dá um insight para ele. Ele entra pelo duto irmão, ele conquista. E ele põe lá, cidade de Davi, pronto. Jerusalém é inaugurada. É a capital que permanece até hoje. A capital de Israel não é Tel Aviv, é Jerusalém. Inaugurada por Davi, quando conquistou aquela fortaleza. E depois comprou mais para frente. Mas é outra conversa. Quando ele conquista, se estabelece, ele chama os levitas. Faça uma tenda aí. Capricha. Ele queria fazer um templo, mas Deus não deixou. Deus falou assim para ele: Davi, cada um com a sua missão. Tua missão, tuas mãos estão cheias de sangue. Tua missão é conquistar, é ir para a batalha. Essa é a tua missão. Quem constrói, irmão, vai perder tempo. Então tem que saber quando é época de construir. Deus falou, não é. Mas Davi tão apaixonado, eu não posso construir o tempo que eu gostaria de construir. Mas faz a tenda aí. Começa um louvorzão, 24 horas por dia, vai dividindo. Vai para não cansar muito. 24 horas, não é para parar de cantar, para adorar o Senhor. Depois que a tenda está feita, a adoração está estabelecida, fala, agora vamos para a casa do Abinadab. Era Abinadab? Era Abinadab. O pai do Aiô e do Uzá. Estava a arca lá, irmão, não sei quantos anos. Aí ele vai lá. Ele pega, compra, passa lá na Ford, compra um Camaro amarelo e vai buscar a arca, que era o carroção de bois. A Bíblia fala que era carroção novo, era boizada boa,
tudo pior. Agora eu falei a linguagem do Mato Grosso, aleluia. Ele pega a arca, coloca no carroção e vai caminhando. Meu irmão, tinha alegria, tinha devoção, tinha propósito. Mas aí a carroção passa na pedra, Uzá manda a mão ali, a arca estava para cair, ele segura a arca, Deus mata Uzá ali, irmão. Todo mundo assusta, todo mundo fica assim abismado. A arca fica na casa do Obed-edom e o Davi volta para Jerusalém, desacursoado. A Bíblia fala que o Davi quase deprimiu, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Davi era apaixonado pela presença. Davi não queria a arca para conquistar, ele já tinha conquistado. Ele não queria a arca para vencer a guerra, ele já tinha vencido a guerra. A paixão de Davi era a presença. Por que ele não quer vir? Por que a arca não? Por que Deus? O que eu fiz? 3 meses se passam. O pessoal chega para o Davi e fala assim: Obed-edom prosperou, hein? Agora eu fico imaginando o que esse homem não prosperou em 3 meses para chamar a atenção de todo mundo. Nem tinha bolsa de valores na época. De repente a bolsa deu um... Não. Ele investiu tudo em dólar, o dólar explodiu. Não. Imagina, começou a nascer ovelha de trigêmeo, de 4 trigêmeos. Começou alguma coisa desse tipo, irmão. Aí todo mundo, favor de Deus. Obed-edom prosperou. O Davi falou: é Deus. O que o Davi faz? Fala: foi para a palavra. Fala para mim, foi para a palavra. Ele começa a pesquisar os rolos. Aí ele fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Onde já se viu colocar a arca no Camaro? É o melhor que a gente tem aqui na terra. Era tudo novinho, mas não é o que o Senhor queria. Porque o Velho Testamento é sombra do Novo, sim ou não? Tudo no Velho Testamento tem um propósito para o Novo. Tudo que Deus faz tem uma ligação. A arca não poderia ser carregada por animais, porque se a arca representava a presença, só o sacerdote poderia carregar a presença, que já era um simbolismo do Espírito Santo que você e eu carregaríamos hoje. Deus não ia concordar com isso. Davi fala: me perdoe, Senhor. Aí ele volta lá e faz do jeito certo, sacerdote. Por isso que a arca tinha aquelas argolas e um varão de acácia revestido de ouro para poder carregar. É a presença de Deus representada ali. E então agora vai para Obed-edom: valeu, seja gente boa, tá? Que Deus continue te prosperando, mas eu não abro a mão de estar perto da presença, de celebrar a presença, de adorar a presença. E a Bíblia fala que ele tira suas vestes reais, ele se veste de linho, um colete sacerdotal, e com todas as suas forças ele dança perante o Senhor. Quando chega em Jerusalém, está todo mundo lá porque ele convocou o povo. E quando o povo chega, falou: só tem uma coisa para dizer para vocês: Deus, Ele é extraordinário, a arca está em nosso meio. Ele tinha presente para dar para todo mundo, tinha bolo, tâmara. Ele presenteia as famílias e diz: voltem para casa e abençoem suas famílias, porque a arca está conosco. Quando ele entra em casa, a Mical estava na janela. E a Mical falou assim: Davi, eu vou te ensinar uma coisa. Eu sou filha de rei, eu já conheço da época do meu pai. Um rei não se humilha igual você se humilhou. A Mical não foi tomada por ciúmes, irmão. Tem gente que acha que ela estava com ciúminho. Não tinha ciúmes, era orgulho. Porque um rei não se humilha. Um rei não veste essas roupas. Você tem uma roupa especial. Davi diz assim: se eu me humilhei, foi diante do meu Deus que eu me humilhei, e me humilharei ainda mais. Ele sai, Deus ouve, e Deus toca Mical com esterilidade. Porque esta é a maldição dos observadores de janela, é aqueles que só querem criticar. Deus toca com esterilidade. Esse pessoal que gosta de criticar, de falar mal, é só você perguntar: mostre-me seus frutos. Não tem, são estéreis. É a mal... Mas esse é um outro sermão para um outro dia.
eu quero pedir permissão, apóstolo, para poder concluir compartilhando é como se fosse uma visão poética de como eu acho que foi os últimos minutos de Davi. Por que eu estou pedindo permissão? Porque não tem escrito direitinho como é que foram esses momentos, mas eu faço uma junção de vários versículos e do contexto da história dele, e é como eu acho que foi. Tem essa permissão? Pode ser? Já estou avisando, se você for lá procurar, mas ele não está aqui. É como eu acho que foi. Vocês me permitem? Davi agora já é velho. Ele não tem mais a barba vermelha. Não. Sua barba agora é branca. Seus cabelos longos também brancos. É inverno. Faz frio. Ele já não tem força mais para levantar. Ele está deitado no seu quarto. Mas ele não está sozinho. Ele está assistido por seus conselheiros e pelas pessoas que o amavam e que o respeitavam. As pessoas do reino haviam selecionado as mais belas virgens da redondeza para poder aquecer o velho Davi. É uma conotação de ternura, de amor, porque velhinho sente frio. E nada esquenta mais do que um corpo humano te abraçando. E aquelas jovens donzelas se deitavam ao lado dele, aquecendo o velho corpo de Davi. Havia muito amor, muita ternura. Já há alguns dias não se conseguia ouvir a voz de Davi. Só podia perceber que ele adorava e entoava louvores. E entre os seus cochilos, ele despertava lembrando uma de suas canções. Aquilo ia tocando o coração das pessoas que assistiam, porque já sabiam que a qualquer momento o Senhor o levaria. De repente, eu imagino que ele deitado no seu leito, ele escuta uma voz, a voz de Deus dizendo: Davi. E Davi nesse momento se emociona. Abba, eu estou pronto. Eu já aguardava por esse momento. Nesse momento os olhos espirituais de Davi são abertos. Ele consegue enxergar anjos e mais anjos do Senhor que estão ao redor do quarto dele, sorrindo, celebrando. Ele conseguia enxergar na face daqueles anjos a alegria daquele momento do que seria o encontro de Davi com o Pai. E Davi então reúne forças, ele levanta suas mãos e diz: eu estou pronto, pode me levar. As pessoas que estão ao redor não entendem. Davi está balbuciando até que um dos seus conselheiros consegue discernir: chegou o momento. O Senhor veio buscar Davi, o nosso rei da partir. Eu imagino nesse momento Deus dizendo: calma, filho. Pai, por tantos anos eu sonhava com esse momento desde quando era uma criança. Quando estava sozinho entre as ovelhas, eu já pensava nesse meu encontro contigo. E eu imagino o pai dizendo: Davi, você não sabe como eu também tenho ansiado por esse momento de ter você nos meus braços. Mas eu ainda preciso dizer algumas coisas a você antes de você partir. Davi começa a chorar. As lágrimas começam a escorrer da face dele. A emoção toma conta de todos os seus soldados, dos seus familiares. E Deus começa a dizer: Davi, eu te escolhi de trás das malhadas. Uma cidade tão pequena. Você estava tão longe de tantos acontecimentos políticos importantes. Mas o teu coração me atraiu.
que você era apaixonado por mim. Você era apaixonado pela minha presença. Filho, eu me lembro. Eu me lembro quando você, com tanta coragem, defendendo as ovelhas do teu pai, enfrentou o urso, enfrentou o leão. Mas você não fez isso sem buscar em mim a coragem para fazê-lo. Você tinha uma convicção de que tudo que você tinha para fazer era algo que você estava fazendo para a glória do meu nome. Davi não consegue dizer nada, ele só chora. Então Deus continua dizendo: Davi, antes de você vir, eu quero te dizer algo. Muitos homens estão à procura de títulos, querem poder, mas tudo que você quis foi a minha presença. Você foi apaixonado pela minha presença. A história vai falar a seu respeito. Seus feitos serão registrados para a eternidade. Muitos te chamarão de pastor de ovelhas, outros de matador de gigantes. Outros ainda o reconhecerão como um grande general de batalhas. Mas a maioria do teu povo te reconhecerá como um grande rei, ou o maior de todos os reis. Mas eu quero que fique registrado que eu tenho mais um título para você. E Davi balbucia: Deus, eu não mereço mais nada. Eu sei quem eu sou, sei de onde vim. Eu não mereço mais nada, Senhor. Não sou de nobre nascimento. Tudo que o Senhor me deu é tão além do que eu poderia imaginar. Calma, Davi. Eu tenho mais um título para você. E esse título vai marcar a tua história. Porque eu deixarei registrado que o seu maior título é que você se tornou um homem segundo o meu coração. Davi não consegue se conter. Nesse momento, Deus diz: filho, eu tenho mais uma última coisa para te dizer. Davi só chora. Assim como o poder, filho, muitos pedem para mim que esse poder se perpetue em sua descendência. Muitos reis me pedem isso. Pois bem, Davi, homem segundo o meu coração, tua maior preocupação sempre foi a minha presença. Você nunca tentou disfarçar quando errou para poder ficar bem com o povo. Você se preocupou em se humilhar diante da minha presença, em se arrepender. Pois eu quero te dizer algo. O templo que você queria me dar, eu darei um reinado de paz para o teu sucessor. E ele construirá algo tão lindo, onde muitos ficarão admirados. E não faltará descendente teu no trono. Eles se perpetuarão até que eu enviarei aquele que tomará o bastão de comando, se assentará para todo sempre e jamais se afastará. Por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Deus profetiza Jesus na descendência de Davi. E nesse momento eu imagino o Senhor levando Davi para os braços dele. Eu quero te chamar a atenção para estas 3 histórias que eu reparti com vocês hoje. São 3 histórias de sucesso. Mas qual delas você iria escolher? Falar que Uzias não teve sucesso é mentira. Falar que Eli não teve sucesso é mentira. Ele era a autoridade máxima. Mas qual deles terminou bem? E qual é a chave? Uzias termina leproso, sozinho.
Eli, pescoço quebrado, amargurado. Mas Davi termina seus dias farto em dias. Viveu bastante e viveu bem, sabendo que o melhor da história ainda estava para acontecer, porque o favor de Deus era com ele e com a descendência dele. A chave de Davi era a paixão que ele tinha pela presença de Deus. E essa paixão pela presença o fez crer que sempre há algo a mais, um nível mais profundo para você mergulhar. É esse coração que eu quero para mim. Um coração apaixonado por Deus todos os dias. Por isso que desde então que eu ouvi o pastor Carlito, eu também tenho orado dessa forma: Pai, livra-me de mim mesmo. Não deixa eu estragar aquilo de tão lindo que o Senhor está fazendo. Porque não é como a gente começa que vale, o que conta é como a gente vai terminar. A história não termina contigo, a história continua com a sua descendência. Pastor, eu não tenho filhos, mas você tem um legado que você pode deixar na família de Cristo. E o legado que eu quero deixar e que você precisa deixar de alguém que é apaixonado pelo Senhor. Alguém que faz o que faz porque é apaixonado por Deus, não porque está numa religião. Nós não vivemos uma religião, nós vivemos um relacionamento. E nesse relacionamento sempre tem um nível mais profundo para a gente entrar. Eu completei, dia 13, 22 anos de casado com a minha esposa. Cada ano que tem passado, a gente tem mergulhado numa intimidade maior. Quando começamos nós conversarmos e tudo precisávamos falar na comunicação, hoje bastam alguns olhares e nós nos comunicamos. Um consegue entender quando o outro não gostou. E o outro consegue entender quando numa piscada a notícia está dada e está provocada. Aleluia. Isso é intimidade. É isso que o papai quer ter comigo e com você. Se prepare, porque quando isso acontecer, você vai ouvir a voz dele dizendo: quem que eu vou enviar para a Câmara dos Vereadores? Quem que eu vou enviar para a Prefeitura? Quem que eu vou enviar para a Secretaria? Quem que eu vou enviar para aquele projeto? Quem que eu vou enviar para aquela empresa que eu quero construir? Quem que eu vou enviar para a cura daquela doença que eu quero derramar? Quem eu vou enviar? Perceba, meu irmão, que ser espiritual é aceitar uma vocação do todo. Esse chamado de Isaías não tem a ver apenas para você ser um pastor, um apóstolo. Esse chamado de Isaías é para você ser resposta na sua geração hoje. E vindo, conversando com Deus, foi nítido, apóstolo. O Senhor falando que tem no coração dele essa condução de vocês para esse próximo nível, para esse próximo século que está começando. Pastor Diego e eu estávamos conversando. Deus quer fazer algo, Ele está acelerando como se fosse 10 anos em um ano. Mas isso não tem a ver só apenas com a nossa igreja, tem a ver com o reino. E quando eu olho para uma igreja dessa, tão estabelecida, tão linda, tão pujante, só mantenha seu coração alinhado com a intimidade com o Senhor. O melhor da história de vocês ainda está para acontecer. Eu quero orar por vocês. Coloque-se em pé, por gentileza.